Olá, meus irmãos, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Meu nome é Juarez Guimarães e hoje nós vamos falar sobre a lição 8. Estamos no nosso terceiro trimestre da escola bíblica dominical. Estamos estudando o livro A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, escrito pelo pastor Douglas Batista, da CPAD. E nós vamos estudar um pouquinho nessa lição sobre o transgênero. O tema dessa lição é um tema bastante polêmico, é um tema muito atual, e nós vamos analisar esse tema com o viés da palavra do Senhor, trazendo a palavra do Senhor para o centro do nosso entendimento, para que ele de fato doutrine a nossa forma de pensar, para que ele de fato conduza o nosso posicionamento sincero sobre esse tema, para que de fato nós possamos viver em sociedade discernindo o que a palavra do Senhor nos orienta, com sabedoria, principalmente com sabedoria e com amor. O texto áureo dessa lição, ele fala lá de Gênesis capítulo 2, no verso 24, e diz: "Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne." É um texto de fato que fala o contexto do gênero, que fala o contexto do casamento, da heteronormatividade, e nós vamos estudar isso a fundo. Mas antes de iniciar a lição, vamos entregar esse momento ao Senhor, esse momento de aprendizado, esse momento de ensino, para que o Senhor de fato esteja conosco a todo momento e nos conduza. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez ter a oportunidade de servir a tua casa, Pai, na escola bíblica dominical, Senhor. Um momento prazeroso, Pai, em que nós podemos discernir dentro da tua palavra, Senhor, buscando o teu entendimento para temas tão atuais como esse que nós veremos hoje, Senhor. Um tema que está constantemente na mídia, um tema que está constantemente aí nas escolas, no Congresso, no Senado, para que nós, como cristãos, Senhor, possamos nos posicionar, Senhor, ao lado da verdade, ao lado da Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos tirar todo o engano dos nossos olhos, Pai, e para que nós também possamos tratar as pessoas com amor, Senhor, trazendo as pessoas para Cristo, Pai, fazendo com que o Espírito Santo verdadeiramente alcance a vida dessas pessoas e faça com que a conversão aconteça, porque só o Espírito Santo convence e converte uma pessoa, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, Senhor, fica conosco, Pai, que Tu cresças e que eu diminua, Senhor, que de fato nós possamos aqui ter uma visão sistemática da Tua Palavra, Senhor, repleta de sabedoria e de conhecimento. Amém. Eu te peço, fica conosco em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, vamos evoluir agora dentro da lição, transgênero. Que transrealidade é essa? Esse é o título da nossa lição 8, e a verdade prática, ela fala a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. O sexo foi criado por Deus e nós vamos ver isso dentro da palavra do Senhor, que dentro nessa lição, podemos abrir as nossas Bíblias, ela consta lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 7 e depois do 18 ao 25. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler primeiramente o verso 7 e na sequência nós vamos ler do verso 18 ao 25. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que seja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para esse ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou
a toda alma vivente, e isso foi o seu nome. E Adão pôs um nome a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Então nós temos aqui um belíssimo texto que fala da criação do homem, que fala da dominação do homem perante todos os animais, e a formação em si da mulher, essa ajudadora idônea do homem, esse papel complementar e tão importante e fundamental. Mas nessa lição nós vamos ver que biblicamente os seres humanos possuem um sexo determinado no nascimento, e uma conformação heterossexual, conforme lá Gênesis no capítulo 24, Gênesis capítulo 2, no verso 4, que nós lemos agora, vamos reler ele aqui. Gênesis capítulo 2, versos 24, ele diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então a gente tem claramente aqui a constituição de um relacionamento heterossexual. No entanto, existe de fato uma pauta muito relativa, muito relevante, que vem trabalhando a desconstrução de todos os valores através da revolução sexual, dessa categorização e dessa relativização do gênero biológico, fazendo com que esse gênero esteja num contexto social. E o nosso objetivo de hoje vai ser basicamente 3 objetivos. O primeiro é explicar o fenômeno da transgeneralidade, que abarca questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero e elencar os efeitos da ideologia transgênica. Esse basicamente é os nossos 3 objetivos. E avançando já para o nosso primeiro grande objetivo, que é compreender aí o pensamento da transgeneralidade, nós temos a identidade de gênero. E o que é de fato a identidade de gênero? A identidade de gênero é uma classificação que vem sendo feita para ir de encontro à classificação biológica que já é dada aos seres humanos. Então, biologicamente, os seres humanos nascem em 2 sexos, ou sexo masculino ou sexo feminino. Então, a identidade de gênero faz com que a cultura, as ciências sociais classifiquem através do comportamento o gênero das pessoas, o gênero dos seres humanos. Então eles vão de encontro ao gênero biológico dado através dos órgãos sexuais que a mulher possui, que o homem possui, e fazem com que esse aspecto passe a ser um aspecto social, emocional, comportamental. Ele de fato transgride essa visão biológica e faz uma separação, fazendo com que a identidade de gênero seja algo apartado, podendo sim uma pessoa do sexo masculino biologicamente se intitular do sexo feminino e uma pessoa do sexo feminino biologicamente se intitular do sexo masculino, ou não se identificar com o sexo biológico. Então esse fluxo, ele de fato é o que define o que nós chamamos hoje de identidade de gênero, e nós vamos ver que isso vai de encontro à criação. A criação é uma criação binária. Primeiro Deus fez o homem, depois do homem Deus fez a mulher. Nós temos ali 2 características, conforme nós vimos no texto, muito clara, muito simples, muito transparente. Mas hoje nós temos uma relativização através da sociedade pós-moderna, já desde aí a década de 70, esse termo
de identidade de gênero, ele vem sendo propagado, ele vem sendo debatido e divulgado, e as ciências sociais elas se abraçaram com essa pauta e elas fazem com que essa pauta ganhe cada vez mais força dentro de nossa sociedade. E como cristãos, nós precisamos de fato entender essa classificação e defender a nossa posição, que é uma posição coerente com a palavra do Senhor. É uma posição que está retificada pela palavra do Senhor, né? O Senhor ele determinou que o sexo fosse masculino e feminino, e o sexo fosse identificado através da biologia de nascimento, né? Através dos cromossomos, através da genitália masculina e feminina. Então, de fato, nós como cristãos precisamos nos posicionar com relação a isso. Mas essa classificação também deu origem a um segundo termo, que é o cisgênero e o transgênero. Então, o cisgênero, o que é o cisgênero? Pessoa cujo sexo está em concordância com o sexo de nascimento. Tá? Então, a grande maioria dos cristãos, masculino e feminino, eles são cisgêneros. Eles entendem que a sexualidade determinada no nascimento é de fato a sua sexualidade. É a forma como eu me identifico, né? É a forma como nós devemos nos identificar. O transgênero ele já vai de encontro a esse processo, trazendo uma nova classificação, que é de fato quando você se porta em oposição ao sexo biológico, ao sexo de nascimento, né? E aí a pauta social ela é tão pautada em cima de narrativas que ela traz ali aquele apelo dizendo, né? Você vê ali jovens, adolescentes dizendo que nasceram no corpo errado, né? Que são meninas que nasceram no corpo de meninos, meninos que nasceram no corpo de meninas. Isso não existe, tá? Isso é uma construção, isso é uma narrativa para de fato atacar o processo de identificação de gênero pautado através da palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender que essa classificação cisgênero e transgênero, né, ela faz parte dessa nova conjuntura social, dessa nova forma de classificar as pessoas que busca basicamente aí separar o contexto, né, e atacar aí principalmente os valores mais conservadores. Mas olhando para o transgênero e a sexualidade, né, o transgênero, aquele que se identifica em oposição ao sexo de nascimento, nós temos aí basicamente 5 classificações com relação à sexualidade. Você tem o heterossexual, quando a atração é pelo sexo oposto ao gênero. O homem é atraído pela mulher, a mulher é atraída pelo homem. Você tem o homossexual, que é aquele que é atraído pelo mesmo gênero. Você tem o bissexual, que é aquele que se classifica atraído por ambos os gêneros. Você tem o assexual, quando não existe uma atração por gênero algum. E você tem o pansexual, quando a atração não depende do gênero. São formas como as pessoas se classificam, mas qual é a forma correta de se classificar segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus ela nos exorta dizendo que só existe uma forma de se classificar, que é a heterossexualidade, tá? Que de fato é você ter relacionamentos heterossexuais, porque o relacionamento sexual está pautado com o mandamento de populem a terra, vão e procriem, homem e mulher populem a terra. Então você tem uma ordenança do Senhor dentro desse processo e uma classificação única, né? A distorção da classificação de gênero faz com que diversas outras posições, né, diversas outras orientações sexuais passem a ser geradas, né, sejam classificadas como a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade e a pansexualidade. Todas elas derivam desse composto transgênero, né? Enquanto a heterossexualidade basicamente está relacionada com o cisgênero, está relacionada com o que a palavra do Senhor nos exorta. Então, basicamente, nós conseguimos entender nesse primeiro bloco que a identidade de gênero é uma construção social que relativiza
né, a classificação biológica ao nascimento do homem e da mulher, né, que uma vez que existe ali o reconhecimento e a consonância entre o homem que nasceu homem e se identifica como homem, ele é classificado como cisgênero, e o homem ou a mulher que se classifica como sexo oposto ao seu nascimento é classificado como um transgênero, né? E dentro do transgênero e a sexualidade você tem ali 5 classificações: heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, assexualidade e pansexualidade. Você de fato ali tem 5 macroblocos, 5 classificações. Você tem uma série de derivações relativas à construção social, mas a gente também tem uma certeza, que a palavra nos exorta dizendo que só existe um caminho, né? E o caminho constituído pelo Pai através da nossa classificação biológica e sexual no nascimento: homem, menino, menina, mulher, com gênero feminino, com a construção genética de uma mulher, com a genitália de uma mulher, a genitália de um homem, né, que classifica de fato ali aquele gênero, aquele ser humano, tá? Então, reafirmando a visão bíblica de gênero, ela está em cima dessa constituição biológica. Quando a gente vai lá em Marcos, no capítulo 10, vamos ler do verso 5 ao 9, ele diz assim: Jesus, porém disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Uma vez que já não são dois, mas são um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, o que é que nós temos aqui nessa constituição biológica? Que Jesus ele já nos exorta da classificação do homem e da mulher, ele nos exorta também sobre o relacionamento monogâmico e heterossexual, um homem e uma mulher, um único relacionamento, uma consonância, uma união que faz com que aqueles dois se transformem em uma só carne, fazendo obviamente aí alusão à geração de filhos, né? A unificação desse potencial genético masculino e feminino derivando em um novo ser humano, em um novo ser que vai ter o seu gênero definido ao nascimento, né? Então nós temos aqui no livro de Marcos toda essa classificação que em 3 versículos ali, 4 versículos, Jesus nos resume de maneira muito sábia e obviamente de maneira muito coerente com todas as escrituras dadas pelo Senhor, né? Nós podemos ver também em Gênesis capítulo 1, no verso 27, que diz: Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, né? Então o Senhor, de fato, a sua imagem e semelhança, ele deriva ali a espécie humana, né? Que se sobrepõe a todas as espécies animais, né? Os demais animais que nós temos nos ares, na terra, nos mares, o ser humano ele se destaca perante esses animais porque ele é imagem e semelhança do Senhor, né? Na classificação dos animais que nós vimos no texto, quando Adão começa a nomear os animais, ele não encontrou ninguém parecido com ele. E aí o Senhor faz com que Adão durma e ali forma a mulher do corpo masculino, forma a mulher, e de fato se tem uma exortação sobre a união desse homem e dessa mulher num casamento heterossexual e monogâmico, né? Nós também precisamos entender que sexo e gênero estão relacionados com as características orgânicas, né? Existe um contexto biológico, existe um contexto genético, existe um contexto relacionado à nossa camada óssea, né? Recentemente eu estava escutando um podcast e aí um historiador ele disse o seguinte, ele diz, por mais que a sociedade pós-moderna ela tente relativizar essa classificação biológica, lá daqui a, 200 anos, 300 anos, quando um fóssil humano for encontrado, ele será classificado como um fóssil masculino ou um fóssil feminino, porque existe diferença na camada óssea com relação à densidade, à disposição dos ossos,
né, que classificam ali o homem e a mulher, uma vez que a mulher tem toda uma adequação corporal para gerar um feto, né, totalmente diferente ali dessa biologia, dessa genética masculina, né? A mulher ela detém outros hormônios, ela detém uma outra disposição. Os ossos eles acomodam aquela criança ali por 9 meses, né? Eles se afastam, eles se preparam. Então existe toda uma preparação genética pensada, arquitetada de maneira singular pelo Senhor, para que de fato nós pudéssemos ser gerados. Então, quando nós entendemos essa perspectiva desse historiador, desse antropólogo que diz, por mais que a sociedade, que as ciências sociais tentem classificar e relativizar o gênero, daqui a 200 anos nós só vamos ter uma perspectiva. Ou é um cadáver, uma ossada masculina, ou é uma ossada feminina. Não vai existir ali a ossada transgênero, não tem como classificar. Né? Porque é um comportamento social, é a forma como a pessoa se identifica e se porta. Né? E o Senhor, ele acolhe essas pessoas em seu seio. O Senhor, de fato, ele pode acolher, ele vai acolher essas pessoas para que ele gere nele uma transformação, para que ele trate esse pecado, para que ele, de fato, oriente, vá, trabalhe no coração, identifique os traumas, identifique o que de fato ocorreu para que aquela enfermidade ela fosse tratada no coração daquela pessoa e ela vai gradativamente transformando e levando aquela pessoa a um verdadeiro entendimento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E através da palavra do Senhor, nós de fato vamos ser exortados de como nos portar. Então, ao interagir, ao debater, ao encontrar pessoas que se classificam como homossexuais, como pansexuais, como assexuais, pessoas que se classificam como transgêneros, né? O que é que nós devemos fazer enquanto cristão? Nós devemos acolher, nós devemos tratar bem, nós devemos amar, nós devemos orar por essas pessoas, né? Nós devemos, de fato, entregar àquela pessoa o nosso melhor, para que ela possa entender que nós somos reflexos do nosso Criador, do nosso Deus, para que nós possamos agir como cristãos, para que de fato a verdade confronte o coração daquela pessoa em seu íntimo, para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida daquela pessoa e não que você imponha um processo, não que você agrida, vá e fira o coração daquela pessoa e de fato distancie. Não existe influência em alguém que está distante da gente. A influência ela precede a intensidade e a proximidade. Né? Quando nós vemos aí nas redes sociais todo esse contexto, essa nova profissão que é o digital influencer, a pessoa só influencia a outra porque ela está quase que 24 horas sendo impactada através dos stories, através do feed, através ali de mensagens que são compartilhadas de maneira intensa e constante. E através desse relacionamento, mesmo que muitas vezes seja omnidirecional, né, seja do influenciador para o influenciado, muitas vezes sem a possibilidade de uma interação de fato real, pelo volume daquele alcance, ele pode estar impactando a vida daquela pessoa através da influência. Então nós, como cristãos, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos aproximar e influenciar através da palavra do Senhor, influenciar com palavras que levem aquela pessoa ao real entendimento da palavra, ao posicionamento de Cristo, a um Cristo que acolhe, a um Cristo que abraça, mas a um Cristo que sara, que cura, que traz a redenção, que traz a remissão dos pecados através do seu sangue, que se entregou por amor pelo pecador, que hoje vive pelo pecado do gênero, que vive pelo pecado do assalto, do homicídio, do roubo. Nós podemos entender, por exemplo, com aquele ladrão lá na cruz, que de fato se arrependeu e enxergou o Senhor, e o Senhor ali dá o perdão àquele ladrão e diz que ainda hoje ele estará no paraíso com o Senhor. Então você veja que não é tarde, enquanto você está vivo, não é tarde para buscar o Senhor. Então, que nós possamos ser cristãos que de fato
abracem essas pessoas e influenciem elas a chegar à palavra do Senhor, através da nossa vida, né? Para que nós possamos estender a mão e não atirar a pedra, para que nós possamos abraçar aquelas pessoas e não afastá-las, porque quando nós afastamos, nós estamos de fato levando aquela pessoa à condenação futura, né? Amplificando a distância, fazendo com que ela fique de fato desconectada com a verdade. E uma vez desconectada com a verdade, ela não vai encontrar ali a salvação, professando Jesus como seu Senhor e Salvador e tendo uma vida que trabalha a moral determinada pela palavra do Senhor de maneira assertiva, de maneira diligente e de maneira sábia, né? Nós precisamos entender que a ideologia de gênero ataca essa constituição moral. Nós necessitamos de uma renovação constante, obtendo Cristo como um modelo a ser seguido. Mas não é só o transgênero que precisa disso. O cisgênero também precisa. Nós precisamos diariamente passar pelo processo e entender a metanoia, entender que para ser cristão nós precisamos pensar como Cristo. Nós precisamos de fato estar conectados com a palavra do Senhor, ter uma vida em oração, alimentar o espírito, para que uma vez com aquele espírito alimentado, forte, nutrido, para que ele possa combater a carne e agir com discernimento e com sabedoria, porque o pecado, ele corrompe a moralidade do gênero humano. Lá em Gênesis capítulo 6, no verso 5, eu vou abrir aqui minha Bíblia, Gênesis capítulo 6, verso 5. O que é que nós temos lá no Gênesis capítulo 6, verso 5? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Nós percebemos o quê? Que a maldade ela estava ali de fato no coração do homem. O Senhor, vamos ler agora na NVT, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Então nós precisamos combater esse processo de maldade e nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo, formatar o caráter de Cristo em nós, para que não nos comportemos de maneira equivocada, afastando aqueles que pecaram. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser pontes na vida dessa pessoa, levando elas até a palavra do Senhor com gestos, levando ela com palavras, fazendo com que elas entendam que o nosso posicionamento ele reflete um amor que transborda, que cura, que salva, que é o amor de Cristo. Lá em Romanos 8, do verso 3 e 4, ele diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então nós somos redimidos pelo sacrifício de Cristo, nós somos purificados pelo sacrifício de Cristo. De fato, o Senhor, na cruz, ele limpa os nossos pecados. E nós precisamos dizer para as pessoas que os pecados delas também são limpos, uma vez que elas professam Jesus como seu Senhor e Salvador, e que verdadeiramente elas têm um encontro com o Senhor, renovando a sua mente e combatendo o pecado da carne, fazendo com que seja reconstituído aquele ser humano, seja reconstituído aquele filho de Deus, porque o Senhor ele está sempre pronto e disponível para abraçar as nossas fraquezas e para diga ao fraco que eu sou forte, é no Senhor que a nossa força de fato ela se levanta. Então nós temos também que reafirmar a constituição da sexualidade, a sexualidade homem e mulher.
né? Então você tem lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 3 e 4, ele diz: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa, porque agora eles são um só corpo, eles são marido e mulher. Então nós entendemos aqui a heterossexualidade como sendo um direcionamento da palavra do Senhor, pautado em diversos textos. Nós vimos lá no livro de Marcos, né, um pouco atrás, nós vimos agora em 1 Coríntios. Nós temos diversas passagens que remetem a essa união heterossexual como sendo o padrão determinado pelo Senhor. Quando nós vamos lá em Mateus, no capítulo 19, do verso 4 ao verso 6, ele diz: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Veja que palavra abençoada, proferida pelo Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 19, do verso 4 ao 6. No plano divino, o sexo e o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social. Eles constituem intimamente, eles estão intimamente relacionados com a criação. Estão intimamente relacionados com a palavra do Senhor, com a determinação do Senhor para a humanidade. Então, de fato, nós vemos aí a constituição biológica, a constituição moral e a visão sobre a sexualidade heteronormativa, que precisa ser heterossexual e de fato precisa ser consagrada ao Senhor ali através do matrimônio, que o homem e a mulher de fato eles sigam aí juntos, criando seus filhos, formatando suas famílias e entendendo que esse é o padrão dado pelo Senhor. Uma vez que hoje, pessoal, a gente tem uma depreciação muito forte da heterossexualidade. Nós temos um ataque muito forte às pessoas heterossexuais. Quando você se posiciona hoje como hétero, em muitos lugares, por exemplo, as universidades, os centros sociais, as principais capitais do país, você vê que hoje existe uma visão de que uma pessoa que se coloca como heterossexual, muitas vezes ela recebe ali adjetivos como discriminador, preconceituoso, transfóbico, uma vez que ela tem uma posição firme sobre a heterossexualidade, como sendo esse o padrão que a palavra de Deus nos conduz, o padrão a ser seguido. Então a gente tem hoje todos que se portam de maneira enfática com relação à heterossexualidade são de fato atacados, são de fato rechaçados por essa sociedade pós-moderna que de fato liquidifica valores sólidos constituídos na criação do homem e da mulher e na criação da sociedade através de uma visão bíblica da nossa vida e da nossa sociedade. Através de uma visão bíblica da moral e da evolução. Tá? Mas tudo isso é posto através de uma construção de narrativas. A militância transexual hoje ela ataca basicamente a nossa base, a formação de base, as escolas, principalmente ali falando logo depois da primeira infância, ali no início da adolescência, se começa a trabalhar a linguagem neutra, o vocabulário específico, os filmes, a produção cultural, ela trata a homossexualidade como sendo algo normal, corriqueiro. Personagens homossexuais em filmes e em novelas, eles ganham muitas vezes o destaque do descolado, do evoluído, do bem posicionado, do socialmente aceito, daquela pessoa que se relaciona com intimidade e com facilidade com todo o meio, criando em jovens, em adolescentes, em crianças, o desejo de se posicionar de maneira igual através de uma replicação, de uma modelagem, trazendo com que aquela criança venha a ter um prejuízo com relação ao seu entendimento, direcionado aí à sua identidade genética, à sua identidade biológica,
a sua identidade de gênero, né? Você tem um ataque direto a esse reconhecimento vindo da biologia, né? Fazendo com que a construção de narrativas do feminismo, dos grupos LGBTQIA+, né? De todos esses grupos transexuais que de fato buscam ali, não é a aceitação à palavra, né? Mas eles forçam que as pessoas que se posicionam de maneira diferente, elas de fato são ressachadas ali como sendo transfóbicos, discriminadores, como sendo conservadores retrógrados, né? Mas eu prefiro ser visto como retrógrado do que abandonar a palavra do Senhor, a palavra que me acolheu, a palavra que me trouxe vida, a palavra que é a verdade da minha vida, a verdade com que eu preciso buscar constantemente me adequar, me normalizar, né, e me encontrar, entendendo os valores, né, de ser um cristão, entendendo a necessidade da renovação vinda pela palavra de Deus, pelo relacionamento de Deus. Então, nós precisamos entender nessa lição 8, né, nessa lição que falou sobre a transfobia, que a formação da nossa casa, da nossa família, dos nossos jovens, da nossa comunidade, ela precisa ser direcionada pela palavra do Senhor. Que ao encontrar pessoas que já se identificam ali como transgêneros, que já se identificam como homossexuais, pansexuais, assexuais, né, pessoas que estão com o pecado da carne exposto, declarado, né, posto de maneira muito livre, socialmente falando, de maneira muito aberta, que você possa abraçar essa pessoa e levar essa pessoa a conduzir ela à palavra do Senhor, que você possa compartilhar as boas novas da palavra do Senhor, as boas novas que o nosso Cristo, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, ele vive e reina, ele nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que é capaz de transformar, aquele que é capaz de limpar, de intensificar o caráter de Cristo em nossa vida, né? Nós precisamos, de fato, orientar, desenvolver e construir nessa nova juventude, nessa nova geração, a percepção real das verdades compartilhadas pela Escritura e pelo direcionamento do Senhor, né? Que nós possamos ter tido um entendimento claro com relação a essa matéria, né? A esse objetivo aí da lição 8, que é explicar um pouquinho dessa transrealidade, né? Porque de fato é uma realidade que vem ganhando muito peso e muita intensidade, né? A gente vai ter na próxima aula um tema muito interessante, que é a visão bíblica do corpo. Nós vamos entender ali, né, a exortação da palavra do Senhor com relação ao nosso posicionamento e ao nosso corpo, né, o nosso corpo humano. Então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né? Vamos entregar esse momento em oração ao Senhor. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de te servir na Escola Bíblica Dominical, Senhor, com esse tema tão importante e tão relevante, Senhor. Que a tua igreja possa estar preparada, Senhor, para que, se uma vez confrontada, ela possa apontar para Cristo, Senhor. Ela possa apontar para esse amor que faz com que todos se sintam verdadeiramente abraçados, Senhor. Para que todos se sintam contemplados, Senhor. Mas não é um amor que só aceita as pessoas como estão, Senhor, mas é um amor ativo, que modifica a mente dessas pessoas, que purifica do pecado, Senhor, que liberta do pecado, Senhor, fazendo com que elas tenham consciência da tua orientação com relação à sexualidade e ao gênero, Senhor, que é pautado no nascimento do homem, no nascimento da mulher, Senhor, para que nós possamos desenvolver relacionamentos heterossexuais, Senhor, para que nós possamos, de fato, encontrar pessoas de caráter, Senhor, pessoas que nos ajudem a constituir família, Senhor, família que sirva ao Senhor, para que nós possamos professar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que nós, de fato, num domingo como esse, Senhor, possamos repetir: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para que nós possamos estudar a palavra, consumir a palavra e ser liberto pela palavra e ser liberto pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, fica conosco, nos permite um culto abençoado na sequência, Senhor. Eu te agradeço e te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar todos aqueles
que se colocam como homossexuais, que se colocam de maneira transgênero, Senhor. Protege, abençoa, guarda os seus corações e purifica do pecado, Senhor. Que eles possam ser confrontados pela Tua palavra, Senhor, e constrangidos pelo Teu amor, Senhor. Que o Teu amor que constrange, que o Teu amor que traz para perto, Senhor, o Teu amor que resgata, possa alcançar essas pessoas, Senhor. E que nós possamos, enquanto cristãos, ser pontes, Senhor, para levar elas a Ti, Pai, para levar elas de volta à casa do Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. E antes de encerrar, eu queria te dizer que a Escola Bíblica Dominical também acontece de forma presencial na Igreja Evangélica Bíblica Betel. Então, se por algum motivo você hoje está assistindo online porque não teve tempo de ir à igreja, né, porque está no trabalho, porque teve uma agenda apertada, ou não conseguiu se deslocar porque está doente e está assistindo pela internet, glória a Deus, nós provemos esse momento na internet justamente para que você possa receber aí a palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical, mas tendo a oportunidade, frequente o presencial, porque lá você tem a possibilidade de debater, lá você tem a possibilidade de perguntar e de contribuir para o crescimento de todos os irmãos através do estudo da palavra do Senhor com responsabilidade, com discernimento e com sabedoria dadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço a oportunidade de estarmos juntos. Até o próximo domingo, se Deus permitir. Um abraço. Tchau, tchau.